Hello! Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, como você já pode ter lido no título, é o meu diário de gravidez do meu segundo trimestre. Eu tô agora não, já faz um tempo, eu tô no meu terceiro trimestre, tô agora com 31 semanas. Pessoa, o que isso significa, Thaís? Se você tá grávida e você assiste esse vídeo, você tá entendendo mais ou menos onde eu tô, né? Porque a gente fala por semanas, porque ajuda pra gente, é mais fácil. Mas pra você que tá, tipo, chegando de paraquedas e não tem a mínima ideia, é mais ou menos assim, eu tô chegando no 8º mês. Hoje eu tô no 8º mês. É uma confusão, mas é mais ou menos nesse período, assim, entre o 7º e o 8º. Ou já começou o 8º. Se você perceber que eu tô, tipo, pulando, é porque eu tô sentada na minha bola de pilates, né? Essa aqui. Eu amo, gente, essa bola é sensacional, porque ajuda a gente na postura, me ajuda a fazer alguns exercícios pélvicos e tudo mais. Então eu amo ficar nela assim, tipo... No último vídeo desse diário de gravidez, eu compartilhei um pouco mais com vocês como foi o meu primeiro trimestre, né? Compartilhei algumas fragilidades, algumas coisas que eu vivi. E se você ainda não assistiu, tá grávida ou não quer assistir, mesmo não estando grávida, vou deixar aqui nos cards pra você assistir, beleza? Eu dividi esse vídeo em alguns tópicos que talvez possa facilitar a organização deles, tá? Eu pedi também pra vocês, alguns de vocês mandaram lá no meu Instagram algumas coisas que vocês queriam que eu compartilhasse um pouco da minha experiência e tudo mais, e essas coisas viraram tópicos, beleza? Todo mundo dizia, espera o segundo trimestre, você vai ter energia, você vai ver como as coisas vão mudar, né? E de fato, eu posso dizer, a primeira coisa que eu quero falar é a questão da energia. Eu realmente senti uma diferença gritante na minha produtividade, posso assim dizer. Também foi o tempo que eu me mudei para esse apartamento, então graças a Deus eu tinha energia para poder fazer essa mudança, né? Me movimentar, colocar as coisas no lugar, tudo isso. É uma coisa que realmente eu pude viver nesse segundo trimestre. Não acontece com todas as grávidas, mas comigo aconteceu e eu fiquei muito grata por isso, né? Então eu aproveitei e tenho aproveitado, né? Mesmo estando no terceiro trimestre, eu ainda tenho muita energia, é algo que eu tenho priorizado bastante. No segundo trimestre, com essa energia, eu também busquei me exercitar mais, né? Eu não tenho nenhum tipo de contraindicação em relação aos meus exercícios físicos, então vindo pra cá, eu realmente fui mais intencional em estar mais ativa, né? Eu tenho aqui a academia do prédio, então isso me ajuda bastante, mas nem que seja com caminhadas, fazendo exercício em casa, isso é fundamental, porque quanto mais você trabalhar na sua resistência, talvez você não era ativa na sua gravidez antes, mas se você começar com caminhadas, procurar realmente estar praticando exercício físico, eu acho que isso vai te fazer muito bem, não só para sua cabeça, mas também para sua condição física, né? Eu quero muito viver um parto natural, então eu sei que eu vou precisar de energia e ter uma condição física, assim, para poder vivê-lo de uma forma, acho que mais leve e não sentindo tanto cansaço, posso assim dizer. Então fica a minha dica, se você tá no segundo trimestre, chegou um pouco mais de energia aí, aproveita, busca usar essa energia da melhor maneira possível. Próxima coisa que eu quero falar com vocês, né, mais ou menos, a minha barriga começou a crescer quando eu tava com 18 semanas, mais ou menos aí no 4º mês? 4º, 5º mês, por ali, gente. Mais ou menos entre o 4º e o 5º mês. Acho que é 4 meses. Então, antes disso, eu não tinha nenhuma barriga aparente, né? Tem até um vídeo que eu fiz aqui no canal, né? Com vários looks. Eu ainda tava usando praticamente todas as minhas roupas. Então, foi tranquilo nessa parte. Quando começou a aparecer, né, minha barriga, eu comecei a sentir de fato que as roupas ali não iam dar. Muitas roupas durante o segundo trimestre, roupas que antes, sabe? Antes de eu engravidar eu pensava, nossa, eu vou usar essa roupa por muito tempo. Não usei. Chegava um ponto que assim, até cabia, mas eu não queria nada me apertando nessa região, sabe? Com o nosso fluxo sanguíneo fica muito mais, né? Ali. Eu senti de fato que qualquer coisinha que de alguma maneira apertava, e nem precisava apertar muito, já me incomodava na região da barriga. Então eu não usei, né? Eu comecei a não usar várias coisas. O que me salvou com certeza foi
alguns conjuntos de moletom que eu tenho, que eu já me cabia antes de engravidar, são como se fossem tamanhos unissex. Então, assim, eles são grandes, sabe? Frouxinhos. Então, eu tô conseguindo usar até hoje também, né? Colocando a calça um pouco mais aqui pra baixo. Foi quando eu senti também a primeira necessidade de adquirir algumas peças. Eu não comprei muitas peças, porque eu prefiro, assim, guardar esse dinheiro pra comprar coisas pro Thomas, algumas coisas assim, e ir me virando com o que eu tenho, sabe? Eu não tenho nenhum problema em repetir roupa. Roupa não é descartável, então, assim, pode repetir. Ai, gente, vou ajeitar aqui. Pronto. Deu uma mudancinha de luz básica, mas é isso aí. Mas, assim, o que eu mais queria falar nesse tópico de mudanças de corpo é que, de fato, nesses momentos a gente pode se sentir mais fragilizada, né? A gente vê nosso corpo mudando, meu corpo, de fato, não vai ser mais o mesmo, porque, enfim, eu tô gerindo, tá formando uma criança, uma pessoa dentro de mim, né? E isso é muito precioso. Eu acho que a gente nunca pode tirar os olhos dessas coisas tão preciosas. Não tô dizendo que a gente não possa sentir nossas dores e fragilidades. Teve dias sim que eu me senti mais frágil, teve dias que eu não me senti bonita. E principalmente acontecia quando eu não sabia o que vestir, quando eu colocava algumas roupas e eu não me sentia bem, não me sentia à vontade, não me sentia eu, sabe? Então eu senti que quando eu pude, assim, eu comprei essas peças, não foram muitas, mas eu comprei algumas peças de roupa que tinham a ver comigo, tinham a ver com o meu estilo, que eu me olhava no espelho e me enxergava, sabe? Isso me ajudou bastante. Talvez pra você possa não ser, pode ser uma tática que você não possa usar por conta de uma questão financeira, mas talvez tenta ver, sei lá, o armário do seu marido, enfim, se tem alguma roupa que você possa pegar, possa usar e possa customizar de uma forma que você goste. Eu acho que a gente ressignificar esses momentos e poder olhar com uma outra ótica. Uma forma também pra mim, que fazia muita diferença é toda vez que eu ia passar meus olhos, meus cremes, tava ali no espelho, né, olhando no banheiro, e aquele momento de cuidado pra mim era muito precioso, sabe? Ver o meu corpo e celebrá-lo por esse momento tão precioso, né? Poder ter saúde pra gerar uma vida, poder ter um corpo que possa ser lar, né, pra esse bebê é algo sensacional. E eu acho assim, que é a forma que a gente olha, é a forma que a gente traz essa ótica. Se a gente traz peso pra isso, de fato esse peso vai consumir, né? Mas quando eu me senti, acho que não tão bem comigo, foi importante, às vezes, eu conversar com alguém que eu amo, compartilhar o que eu tava sentindo, foi também tentar me olhar de uma outra maneira, não me deixar ser refém daquilo. Não é a gente negar o que a gente sente, mas eu não posso deixar que aquilo domine e que tenha domínio na minha vida e que, sabe, traga mais peso pra minha situação. Acho que é muito isso, assim, como grávida, como mulher, como pessoa, assim, eu quero ser a primeira pessoa interessada a me ajudar nas minhas experiências da vida. Eu vejo como muitas vezes a gente não é essa pessoa, muitas vezes a gente vai colocar a gente pra baixo, muitas vezes a gente vai, às vezes, dificultar certos processos nossos. E uma coisa que eu quero ser a primeira pessoa interessada a me ver bem. Isso pode parecer óbvio, mas pra mim não é, porque nem sempre eu quis. Nem sempre a minha tendência ir para o melhor lugar mentalmente. Para mim, às vezes, a minha tendência é querer ficar mal, é querer alimentar aquilo, sabe? E isso é o que a gente faz, a gente se maltrata, sabe? Enfim, então assim, foi quando eu realmente nesse segundo trimestre, no segundo trimestre foi quando eu comecei a ver mais diferença no meu físico, né? Hoje, muito mais, né? Hoje estou no terceiro trimestre, barriga gigante. Outras mudanças que eu tive foi a mudança nos meus seios, com certeza. Na parte da auréola, mamilo, tudo isso, né? A gente vive muito, né? Eles ficam maiores, mudam de cor, tudo isso faz parte. Eu sinto também meus quadris mais largos, com certeza. Pra mim, foi muito engraçado olhar fotos antigas, sabe? Antes de estar grávida. Eu olhei algumas fotos minhas, nossa, como eu era pequena. Tipo assim, como eu era pequenininha, assim. E hoje, estando maior, né? Tendo aumentado vários quilos, o que é natural, obviamente. É muito engraçado que eu consigo olhar pras minhas fotos antigas e ver essa diferença. Mas que isso não traga peso também, sabe? Que isso não traga pra gente uma amargura. Foi algo que passou.
passou. Talvez um dia eu, sei lá, tenha um corpo semelhante ou não, entendeu? Mas que eu possa olhar pra trás e celebrar e compreender que eu não trocaria jamais a Thaís de hoje, o que ela tem vivido, a pessoa que ela vai conhecer, que é meu filho, né, logo mais, pessoalmente. Eu não trocaria isso pelo antes, sabe? Isso é primordial e acho que a gente tem que celebrar, né? Então, e a palavra de Deus nos instrui, tudo que tiver cheio de esperança, tudo que for de boa fama, enfim, pensem nessas coisas, né? Pensem nessas coisas, eu acho que é isso que a gente tem que focar. Nessa próxima parte, eu quero falar um pouco sobre pitacos. Ou opiniões, né? Eu acredito que grande parte das pessoas que começam a dar opiniões e expressar às vezes coisas, enfim, sobre a nossa gestação, sobre a nossa gravidez, tudo isso, não partem de um lugar de maldade, né? Muitas vezes é sim comentários sem noção, mas outras vezes são comentários a pessoa tá tentando ajudar, né? Querendo ou não, no meu primeiro trimestre, algumas pessoas não sabiam, não era algo, sabe, tão aberto. Mas no segundo trimestre, quando se tornou mais público, normalmente é normal a gente receber mais comentários sobre isso. Algumas coisas que eu aprendi. Você não precisa convencer ninguém da forma que você pensa, né? Eu, em muitas conversas, não importava o que eu fosse falar, ou tipo, não, mas na verdade isso que você tá me falando, sei lá, um exemplo, é um mito, não é uma verdade. Hoje existem estudos mais atualizados, por exemplo, sobre alguma coisa em relação à gestação, em relação à gravidez, em relação a parto. Muitas vezes aquela pessoa, ela não quer aprender, ela não quer o dado atualizado, né? Então, às vezes não cabe a você entrar numa discussão ou sabe, às vezes é melhor você guardar o seu coração, é você fingir assim demência, sorrir e acenar em relação àquilo. Outra coisa que é muito importante é, como eu falei, né, você não precisa entrar numa competição de estar correto. Outra coisa muito importante é você estudar, né? Acho que talvez esse venha antes até do que o anterior. A importância de você estudar. E assim, se você é gestante, estude. E isso independente da sua via de parto que você sonha, independente do que você se imagina fazer, mas o conhecimento é algo que a gente não pode terceirizar, né? Porque assim, é muito cômodo pra gente colocar o domínio do conhecimento a um profissional, a talvez uma pessoa próxima de você, sendo que, gente, quando você busca compreender, quando você busca estudar, é impressionante, pelo menos no meu caso, né? Mas eu acredito que traz uma libertação. Você vai lidar em relação aos medos de uma forma diferente, com uma outra perspectiva, vai te dar mais segurança mesmo, assim. Claro que não vai definir como as coisas vão acontecer, mas acho que vai te auxiliar para você ter mais clareza, né? Então estude sobre parto, estude sobre gestação, estude sobre mitos e verdades, né? Eu posso deixar aqui embaixo alguns perfis que têm sido, assim, bênção na minha vida em relação a trazer conteúdos que eu tenho aprendido demais. Algumas pessoas que eu tenho seguido, consultoras de sono, rotina, amamentação, também médicas, uma médica obstétrica que eu amo acompanhar, que me ajuda demais e me dá muita clareza em relação a parto, também todo o processo de gestação. Enfim, eu posso colocar aqui embaixo alguns perfis que eu amo, que me trouxeram muita paz e muita clareza, sabe? Estude. Não se deixe dominar pela falta de conhecimento, porque é isso, quando a gente não tem o conhecimento, tudo pode se tornar lei, tudo pode se tornar fato. E às vezes, quando a gente ouve muitas coisas, são muitas vozes querendo dar opinião, muitos pitacos, seja de familiares, seja de pessoas próximas de você. É muito importante que você tenha uma clareza mental, para conseguir discernir, não, isso aqui é verdade ou é mentira. Até mesmo para quando você estiver indo fazer um ultrassom, estiver indo fazer o exame, às vezes você pode ouvir algo que aquilo vai te trazer mais confusão do que algo bom. Mas se você tem um conhecimento por detrás, você consegue rebater. Não, o que esse profissional comentou aqui não é realidade. Não é bem assim que as coisas funcionam. Não tô dizendo que a gente deve ir contra os médicos, não é isso. Mas realmente ter clareza, né? Porque não é todo profissional que vai trazer paz, que vai te auxiliar, né? Tem uma conduta, às vezes,
boa. Então é muito importante que você estude, que você busque compreender. Então eu vou deixar aqui embaixo algumas coisas para você pesquisar, para você começar a estudar. De cursos que eu tenho feito, né? Eu tenho feito curso de sono e rotina. Também comecei agora um curso com uma doula maravilhosa, a Sam, que é uma pessoa também que eu indico acompanhar. Vou deixar tudo aqui embaixo. Curso de amamentação com a @aleitando, maravilhosa, muito bom. Claro que uma coisa é você estar estudando, outra coisa é você estar vivendo na prática. Eu tenho consciência disso. Então, assim, fiquem calmos. Porém, é muito importante a gente ter clareza, né? E também chamar o seu acompanhante, a pessoa que vai estar acompanhando você no parto e na vida, né? Meu marido. Então, assim, meu marido, ele não assiste os cursos comigo, mas tudo eu passo pra ele, a gente conversa bastante sobre. Então, tudo que eu vou aprendendo de novo, ele vai sabendo também, eu vou compartilhando. E isso é muito, muito fundamental para que vocês possam viver isso juntos, né? Afinal, assim, dentro do que eu vivo, né, gente? Eu sou a mãe do meu filho, o Senhor, meu Deus, ele escolheu a gente, meu marido e eu, para sermos pais desse bebê. Então, que a gente se capacite, que a gente busque aprender e que a gente também tenha certos consensos como casal do que a gente almeja ou não fazer com o nosso filho, né? Eu acho muito, muito importante. Próxima coisa que eu quero falar pra você, eu tô falando demais, gente, meu pai eterno, será que vai ser um vídeo só isso aqui? Em relação às emoções, né? Em relação às emoções, eu percebo, com certeza, pra mim foi mais de boa. Em geral, gente, eu confesso que eu acho que eu tô bem de boa. Claro que eu tenho meus momentos e tudo mais, mas aquele vídeo sobre Viva Leve é o que eu tenho vivido na minha vida, de fato. Tenho buscado aprender, tenho buscado conhecimento, assim, uma coisa que eu tenho clareza, e não venho aqui pra querer romantizar, a gente tem nossos desafios, mas tem como você viver uma gestação leve. Tem como você viver uma gestação onde você consegue viver além das suas emoções, além desse domínio, sabe? E conseguir enxergar além. Então, assim, eu tenho buscado pensar da melhor maneira, tenho buscado me encher das melhores coisas, me encher da palavra de Deus, me encher da esperança que existe em Cristo, que isso me traz uma paz, essa é a minha grande esperança. E eu confesso que até vir aqui falar disso é algo que eu tenho temor, porque eu sei que não é com todo mundo, eu tenho consciência disso. Mas se eu posso ser boca de Deus pra você, te trazer paz, procure viver além disso, sabe? Se for preciso você começar uma terapia, se for preciso você parar de consumir certos conteúdos, faça isso. Vou deixar aqui nos cards o vídeo Viva Leve para que você possa também assistir, que possa te ajudar nesse período de gestação. Pra mim tem sido muito isso. As minhas emoções, elas não determinam fatos, elas não determinam circunstâncias. Às vezes elas são só emoções. E se eu deixar que elas me dominem, eu vou dar a elas o senhorio da minha vida. Ontem mesmo, gente, acho que foi ontem, eu tava um pouco estressada. Eu senti que eu acordei um pouco mais com as minhas emoções, a flor da pele. E pra mim, durante esse dia, foi um dia que eu escolhi ficar mais quieta, ouvir louvores, assistir coisas que iriam, na verdade, contra aquilo que eu tava sentindo e não a favor. Não seriam coisas que iriam me fazer explodir, não seriam coisas que iriam me fazer, às vezes, brigar com meu marido. Então, foi buscar calmaria. Então, naquele momento é entender, eu tô me sentindo dessa forma, mas eu não vou deixar que esse meu sentimento me domine o meu dia, domine a minha, a minha circunstância. É muito disso, uma coisa que eu tenho aprendido em relação aos meus hormônios e tudo isso. Os hormônios, eles não criam coisas. Na minha opinião, tá? Eles não criam coisas, mas eles afloram coisas que já estavam aí dentro que a gente precisava tratar. Então, é como se ele trouxesse à tona, né? Tirasse debaixo do tapete. Então, às vezes, você conversar com alguém, você buscar uma ajuda profissional para te ajudar a ter mais clareza nesse processo é muito importante. Graças a Deus, assim, Deus usa a vida da minha terapeuta para me ajudar, para me trazer uma nova visão sobre as coisas. Então, assim, isso tem sido imprescindível, super necessário, tanto na minha vida fora da gestação, como também durante a minha gravidez agora, né? A próxima coisa que eu quero falar com vocês, né? Normalmente, nesse segundo trimestre é quando a gente começa a fazer algumas compras, né? De enxoval e tudo mais. E assim, gente, eu sou uma pessoa muito, muito prática em relação a essas coisas. Eu sei que
muito do enxoval, muitas vezes do bebê, envolve algumas coisas. Envolvem sonhos que a mãe tem, de ter certas coisas, e eu acho que eu não vejo nenhum problema em relação a isso. E também do que as pessoas falam que precisa. Então tem esses dois lados. Em relação às coisas que você tem sonho de ter, às vezes a pessoa tem um sonho de ter um quarto com berço e tudo mais, não era o meu caso, então eu optei. A gente não vai ter um berço convencional. Meu filho, ele vai dormir ali no Moisés do carrinho. A gente tem um carrinho que tem um Moisés de tamanho massa, bom assim. Até mais ou menos ele começar a sentar e tudo mais. E ele vai dormir lá do lado da nossa cama, porque eu pretendo fazer livre demanda em relação à amamentação durante esses primeiros meses, né? E depois a gente vai fazer a transição para a cama Montessori, que é aquela cama baixinha, né? Obviamente com as proteções, cerquinhas, tudo mais. Pra mim foi muito mais prático porque todos os berços que eu via era muito caro, não vou gastar com isso, cara. Muitas vezes usa pouco, enfim, depende da sua estratégia. Tem bebê que usa bastante berço, tem bebê que não usa, mas a gente nem chegou a cogitar, né? Era algo que eu queria fazer porque eu achava que era mais prático dentro da minha realidade. E muitas das outras coisas também não eram sonhos meus, tipo kit de higiene, algumas coisas. Coisa que eu acredito demais é que você tem que analisar o que faz sentido pra você. Se houver formas mais práticas de lidar com aquilo, você pode optar formas mais práticas, né? Então, por exemplo, eu não vejo nenhuma utilidade, vamos supor, sei lá, e a caixa, onde é que você vai pôr o cotonete? Na minha cabeça, mas o cotonete já vem com a caixa, ele pode ficar na caixa que ele veio. Enfim, na minha cabeça funciona mais dessa maneira. Mas eu acho que vai muito de você dosar, de você ver o que precisa e o que não precisa. Acho que assim, o bebê precisa de muito menos coisa do que a gente acredita que precisa, né? E uma coisa que uma amiga me falou, uma amiga super prática também me aconselhou: Thaís, as lojas não vão fechar quando o seu bebê nascer. Então a gente tem algumas coisas que a gente comprou, né? Algumas roupinhas e tal. Também não vou fazer estoque de fralda. Tenho algumas fraldas mais ali pro começo, né? E aí, vendo a necessidade, a gente vai comprando, né? Posso, depois que ele nascer, depois de viver na prática, eu posso falar pra vocês, fazer um vídeo do que realmente eu vi que era essencial, o que não era. Pesquise, tipo, vídeos aqui no YouTube. Tem até um vídeo bem legal da doutora Januse, eu adoro acompanhá-la, que fala sobre esse enxoval, né? Um enxoval inútil muitas vezes, de muitas coisas que a gente compra, deixa de comprar. Então veja, procure pesquisar e se informe. Acho que também vem muito da questão de você estudar e buscar realmente compreender o que precisa e o que não precisa. Quase sempre, gente, a maioria das coisas é invenção, tá bom? Invenção, um monte de coisa, uns negócios para pôr a fruta dentro. Aí do nada uns andador. Gente, pesquise, procure também pesquisar, sabe? Seguir pediatras massas, atualizados, e isso é muito, muito importante, porque quase sempre muita coisa não é necessária, tá? Obviamente, não tem nenhum problema você comprar, você querer certas coisas, não tem nenhum problema com isso, mas que você queira de forma consciente e não que você tenha comprado porque alguém disse que precisava, mas no fundo precisava, entendeu? Gente, socorro! Eu sentei aqui para editar o vídeo e eu percebi que eu esqueci de falar que no segundo trimestre eu senti o meu bebê mexer pela primeira vez. A gente releva a cabeça da grávida. Mas, gente, sim, no segundo trimestre foi quando eu comecei a sentir o bebê mexendo pela primeira vez. O meu demorou mais, eu tava com 20 semanas e pouco, assim. Dizem que a partir da 16 você pode sentir, enfim, eu não sentia nada. Então o meu demorou um pouquinho mais, talvez porque a minha placenta seja uma placenta anterior, ou seja, ela tá pregada ali bem aqui na frente, e isso possa meio que amortecer os chutinhos, por isso que eu não sentia antes. Mas é muito emocionante, o que eu posso dizer. Acho que ajuda um pouco mais a ficha cair. Porque, querendo ou não, quando você não tá sentindo, a gestação é muito na sua cabeça, né? Quando você vai pros ultrassons, você vê o bebê ali, mas quando você sente ele diariamente, e também é muito legal, né? O Ramon pôde sentir também ele mexendo, então foi um momento muito louco pra todo mundo. É muito especial e, sei lá, a ficha vai caindo mais, sabe? Enfim, gente, meu Deus, esse vídeo vai ficar gigantesco. Eu queria abordar muitas outras coisas, mas tá bem grande. Mas logo mais eu vou ter vai ter também o relato do terceiro trimestre, já que
logo mais eu vou ter meu baby. Eu não vou demorar muito, né? Acho que eu vou gravar o vídeo do 3º trimestre antes do meu parto, porque depois acho que vai ficar mais o foco do baby, assim. E talvez nesse próximo agora, do 3º trimestre, a gente pode falar um pouco mais sobre parto, sobre dores e que mais? Enfim, a gente vai ver. Obrigada por assistir, em geral, você que tá grávida, querida, parabéns. E continue firme. Escolha, tente assim, proteger o seu coração. Se preciso, filtre as coisas que você tem assistido, filtre conversas, filtre para que você possa realmente viver esse momento da melhor maneira possível. Tente buscar profissionais, busque estudar para que isso te dê clareza, te dê confiança e confie no Senhor, né? Aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. E eu amo esse verso aqui que fica em Isaías. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Isaías 66, 9. Eu quero trazer esse verso para te falar, né? Assim, que aquele Deus que iniciou esse processo não é o mesmo Deus que vai te ajudar a passar por esse processo e vai te ajudar até o fim. Sim, é o mesmo Deus. Então, assim, o Deus que permitiu, colocou a mão no meu ventre, me permitiu e tem me permitido gerar, é o mesmo Deus que tem vivido essa gestação comigo. Ele não tem me deixado só em nenhum momento. E é o mesmo Deus que vai, naquele lugar onde eu tiver o meu filho, né? Ele vai estar ali comigo, me orientando, me dando sabedoria, porque ele em nenhum momento me deixou. Em nenhum momento eu estarei sozinha. Isso é uma promessa do Senhor. E Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Então, assim, Ele é fiel. Então, um beijo e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!